Deixa eu começar com você aí no Rio de Janeiro, a minha rodada final de pergunta, que é sempre a mesma, para que vocês possam arredondar o pensamento nessa quase hora de Globo News Painel. A pergunta é razoavelmente aberta. Ela se refere a uma tese que a gente lê muito, principalmente na imprensa britânica, que é um pouquinho mais cínica, um pouquinho mais irônica, e que afirma mais ou menos o seguinte: dado o avanço tecnológico científico, dada a dificuldade de se detectar cada vez mais técnicas menos claras de se dar vantagem a alguém numa competição, e dado o fato de que a nossa sociedade é muito competitiva, a gente quer ganhar mesmo, não seria melhor deixar cada um fazer o que quiser? No fundo, você está advogando que a gente, ao invés de seguir realmente o preceito olímpico, a gente siga o preceito dos circos romanos, né? E, de uma certa forma, a natureza humana gostaria até, talvez, disso, quanto a gente vê tantos esportes violentos que nós temos hoje em dia, em que a plateia não está realmente preocupada com a saúde de quem está se degladiando lá para o seu prazer, né? Mas eu diria que não, que apesar do desenvolvimento do fraudador ser um desenvolvimento intenso, a tecnologia de controle, ela, pelo avanço científico, pode tranquilamente coibir isso daí. Um exemplo que é, inclusive, recente, que já se está, por exemplo, controlando medicamentos que ainda estão na fase 2 da etapa clínica de desenvolvimento. Quer dizer, é isso que o sistema tem que fazer. Ele tem que se antecipar a tal ponto em que ele começa a controlar drogas que ainda nem chegaram ao mercado e talvez nunca cheguem, mas você já terá meios de verificar se essa fraude com essas drogas protótipos, vamos dizer assim, já esteja sendo executada. Quem tiver mais tecnologia, em princípio, vai estar um pouco mais adiantado no aprimoramento dos seus atletas. Mas o patrimônio genético, esse, se não puder ser tocado, não é isso, Sérgio, depois vai poder comentar sobre isso, ele vai fazer a diferença. Então, por mais sofisticado que seja o acompanhamento do atleta, o que ele tem como potencial acaba prevalecendo na maioria dos casos. Deixa eu passar a palavra para o Sérgio. Sérgio, vão ser suas considerações finais. Além dos comentários sobre essa pergunta, eu queria que você respondesse aquela também. Essa é uma questão complicada, porque, obviamente, você, como eu vejo, eu sou uma pessoa, talvez, dos três aqui, eu seja o mais de fora da área de medicina de esporte, eu vejo o seguinte: tudo que não envolve você introduzir algo no seu corpo é aceito. Então, é aquele negócio que nós estávamos comentando do peixe. Você não pode tomar nada para ficar no formato de peixe. Se você já nasceu com formato de peixe, então o Comitê Olímpico te aprova. Ou se você, de algum método de treinamento, você conseguir apeixar um pouco o seu corpo, isso também é aceito. Você não pode ingerir ou injetar nada que o transforme num peixe. Isso eu acho que é uma distinção sutil, mas se é a distinção que o Comitê Olímpico e a WADA têm seguido, eu acho que ela é válida e nós devemos continuar com ela. Então, vai competir aos vários países para ter uma competitividade olímpica, para eles identificarem quem que nasceu com formato de peixe na população para usar aquilo, e então fazer essa prospecção genética da população para gerar os atletas da próxima geração. Agora, isso tudo me ocorre um último... Peraí, vocês vão começar um novo programa e eu estou terminando esse. Tem que ser 2 palavras, Adler. Aí eu passo a palavra finalmente para o Márcio aqui em Nova York e a gente encerra o Globo News Painel, por favor. Com relação a isso, o que eu posso dizer é que essas diferenças corporais, elas têm uma definição que não pode ser preto e branco. Ela é cinzenta e isso tem que ser aceito hoje em dia como natural, desde que venha por processos naturais. Acho que o Sérgio colocou muito bem. O que não vier por processos naturais, no momento, é considerado como uma fraude ao sistema. Márcio, eu preciso encerrar o programa. Desculpe interrompê-lo, Haller, eu preciso encerrar o programa que eu estou chegando ao final, e a minha pergunta final que eu fiz aos 3 é a mesma. É um pouco para você poder sintetizar o que foi dito durante essa quase hora de debate. Não seria melhor deixar acontecer o que tiver que acontecer? Olha, eu acredito que uma colocação que o Sérgio fez muito boa foi diferenciar, ingerir, colocar algo dentro do corpo ou utilizar algo que é, vamos dizer assim, considerado natural. Eu acredito que nós temos que ter regras, mas com liberdade. Eu acho que a definição foi muito boa,
foi o que você está colocando dentro do seu corpo, isso deveria ter um limite. O que você está usando do seu corpo, que você já naturalmente nasceu com ele, ou que não, nós podemos, agora que nós podemos, vamos dizer assim, captar aquela informação e usar para melhorar o seu desempenho, eu acredito que isso poderia ser utilizado para o benefício não só do atleta, novamente, mas também para o benefício da população, que no final esses avanços são usados para os nossos próprios benefícios. Globo News Painel fica por aqui. Eu queria agradecer a participação aqui no estúdio da Globo News de Nova York, do Dr. Márcio Abreu, que é oftalmo, neurologista e biofísico e trabalha na Universidade de Yale. Lá no estúdio da Globo News, no Rio de Janeiro, eu queria agradecer a participação do Dr. Francisco Hadler. Ele é químico, ele é do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer, por último, também lá no estúdio da Globo News do Rio, ao Dr. Sérgio Danilo Pena. Ele é médico geneticista da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Núcleo de Genética Médica. Eu queria agradecer particularmente a você, assinante, por ter nos acompanhado até aqui. E fique agora, como sempre, com outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo.